A sua vida, ela é fruto da misericórdia de Deus. Boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem para essa live, uma live especial. Boa noite, Letícia. Boa noite, Márcia, Messia, Mai. Boa noite, Maiara. Boa noite. Hoje nós temos uma convidada especial para essa live, que é a Carol Levino. A Carol, ela tem um apostolado único, um apostolado com mulheres, e ela trata as virtudes das mulheres. Então essa noite será uma aula especial. Boa noite, Maiara. Boa noite, Aline. Então será uma noite especial. E você que é mulher, que você já possa clicar em enviar essa live para 3, 4, 5 amigas, porque vai ser uma noite de ensinamento. Essa live é uma aula. Boa noite, Paula. É uma aula e eu já vou chamar a Carol aqui para ela participar da live. E ela vai passar todo o ensinamento para você. Então, quantas vezes você que é mulher, você tem uma rotina muito agitada, você tem muitas coisas para fazer, muitas vezes você se perde com tantas coisas que você tem que dar conta. Você que é casada, além do trabalho, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. E a vida, ela é corrida. A vida, ela é tribulada. Mas como lidar? Como você pode lidar com todos esses afazeres que você tem na sua vida pessoal e alinhar também com a sua vida espiritual? Como não deixar que a correria do seu dia a dia não impacta na sua vida espiritual também? Porque os afazeres da sua vida pode se tornar também uma desculpa. Então, na noite de hoje, nessa conversa, nessa entrevista com a Carol, vai deixar com que você vai entender sobre como você lidar e ordenar a sua vida. Principalmente isso está ligado com a ordem. Vou convidar aqui, parece que ela não está conseguindo entrar, mas uma hora ela vai entrar. Carol já está aí ao vivo. Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui Que bom te fazendo receber. esse collab. Carol, eu estou fazendo uma série de lives, já entrevistei a Fran. Aqui é mais uma entrevista para você passar o seu conhecimento daquilo que você vive como missionária, como mãe, como para essas mulheres que estão aqui nessa live, que elas possam também experimentar um pouco e viver. Porque muitas vezes, Carol, não sei se você vai concordar comigo, pela correria do dia a dia, afazeres, criança, dar de comida, buscar na escola, voltar, às vezes trabalha, cuidar do marido e também o lado espiritual fica de lado, tá? Antes de Fica. começar, para você se apresentar, antes que a gente comece a live, só uma dica. As minhas lives, essas lives são lives práticas também, para que as pessoas possam viver isso na prática. Porque nós, como Colo de Deus, nós temos esse chamado específico, que é pegar os ensinamentos que Jesus nos ensinou, entender e transmitir de forma prática para que as pessoas possam aplicar no dia a dia. Então, para a gente começar, antes também, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês também podem fazer perguntas aqui, que nós vamos responder. Mas, Carol, se apresente, fala um pouco sobre você, sobre o seu apostolado. Eu já vi que tem umas ovelhas minhas aqui, já mandaram oi, beijo. Gente, vocês aí que vieram do meu Insta, pra quem não conhece o Breno é jornalista. Não sei quem entrou aí depois, o Breno é jornalista, líder de missão lá em Brasília. Maravilhoso, muito bom estar aqui com ele. Eu amo o Breno, mas eu amo mais ainda a Celina, a esposa dele. Quem não conhece ela, vai lá seguir ela, que ela é maravilhosa. A Celina que me ensinou sobre beleza e elegância. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, cara, tem alguma coisa diferente nela. E aí, eu falei, e ela é incrível, e já me falavam sobre ela, né? E quando eu conheci ela pessoalmente, foi amor à primeira vista, assim. Então, sou apaixonada pelo Breno e a Celina, pena que a gente mora tão longe. Pois Mas é. para quem não me conhece, eu sou a Carol Levino, tenho 35 anos, sou casada com o Maicon há 8 anos, nós temos 4 filhos, por enquanto.
que é a Maria de 6 anos, a Clara de 3, a Catarina de 2 e o Bento que está com 7 meses agora. Sou missionária consagrada da Colo de Deus, graças a Deus, né? Estou na comunidade, vai fazer 6 anos agora em março, que nós pisamos o pé pela primeira vez. E nós fomos encontrados, né, pela Colo de Deus. Desde então, o Senhor ele veio esclarecendo as coisas, né? Eu sempre lembro da Ju, que ela sempre fala que Deus ele vai afunilando o chamado, né? Quanto tempo vai passando, Deus ele vai afunilando, porque ele não precisa de muita gente fazendo a mesma coisa, ele precisa de cada pessoa fazendo aquilo que foi chamado de maneira específica, da melhor maneira possível. E eu vejo que Deus ele foi fazendo isso comigo, assim, ó. E aí, de uma maneira inegável, meu ministério é com mulheres, né? Desde o começo eu não era nem membro mesmo da comunidade, eu era vocacionada ainda, eu já estava no núcleo do Verdadeira, porque era inegável isso assim em mim, né? Meu coração pulsava por isso. Então eu estava no núcleo, claro que era uma necessidade, né? Hoje não pode mais isso acontecer, mas as coisas aconteciam de forma diferente e vi Deus ele afunilando cada vez mais isso mesmo, meu chamado específico com mulheres. Hoje eu estou na vice-liderança geral do Ministério Verdadeira dentro da comunidade. E aqui em Dourados eu sou líder do movimento Mulheres com Propósito, né? Nós começamos aí mês passado, tínhamos 70 mulheres no nosso encontro, esse mês já foram 200, e todas elas, assim, muito animadas, querendo, falando que mês que vem vão e vão levar mais gente. Então, assim, é inegável isso que Deus fez com a minha vida de me trazer para próximo das mulheres. Eu sou consultora de sono, então, assim, entrei nesse ramo da consultoria de sono para poder ajudar as famílias também, porque eu percebo que uma desordem na família, né? E o sono é uma forma muito grande de ajudar nessa ordem, porque eu vejo assim que uma das grandes fontes da desordem na família é isso, porque hoje em dia as crianças não dormem mais, não dormem cedo, vai dormir junto com o pai e com a mãe muito tarde, então o marido e a mulher não têm mais tempo junto, eles não conseguem mais ter tempo junto, e daí não dorme à tarde, a mãe tá sempre cansada, não consegue fazer nada, não consegue dar conta. Então, esse negócio da consultoria de sono veio para mim mesmo como uma missão de ajudar famílias. Para mim é isso, assim, sabe? Uma missão de ajudar famílias. Então, o meu chamado tá com isso. Quando o Breno me chamou, né, para fazer essa live, falou assim: ah, vamos falar sobre o papel da mulher. Falei, então vamos, porque é isso que o Senhor me chama a fazer hoje, ajudar as mulheres a entenderem, porque eu percebo assim, ó, nós perdemos a visão, né, de quem nós nascemos para ser, para que Deus nos criou, e cada vez a gente está se afastando mais daquilo que Deus nos criou para ser. E aí, hoje a gente não tem mais quem ensine, vai crescendo cada um por si, assim, né? E aí ninguém mais sabe para onde ir, só que a gente chegou num ponto que as mulheres já perceberam. Elas vieram na força do braço, assim, ah, eu quero, eu faço, eu vou contra o meu marido, eu quero ser melhor, a gente tem que dividir. Só que chegou uma hora agora que não vai mais para lugar nenhum. Então agora elas estão fazendo esse processo de volta. Então tá, então opa, peraí, como é que será que eu preciso fazer? E hoje a gente tem que ensinar coisas básicas, que nem isso, dormir. Antigamente todo mundo dormia, não existia esse caos que existe hoje no sono, que as crianças não dormem. Antigamente a gente dormia, você fala com os avós assim, não tinha isso, elas colocavam a gente lá para dormir, se chorava, daqui a pouco dormia, tinha que aprender a dormir, e era isso, mas hoje não. Então a gente está tendo que fazer esse caminho de volta mesmo para nos encontrar com quem Deus nos criou para ser, porque a gente está distante demais daquilo que Deus quis. Entendi. E eu já rodei o Brasil durante os últimos 2 anos, somente por visitar casas, entrevistar pessoas, Carol, em que eu percebi uma realidade que eu não tinha dado conta. De cerca de, sei lá, 80% do Brasil, os lares são chefiados por mulheres. Mulheres que separaram, criam os filhos sozinhos e tal. E a carga que já é pesada, ela dobra, né? Sim, Diante disso, as mulheres vai perdendo a referência, né? sim. De quem o dia a dia, as tarefas do dia a dia vão sobrecarregando elas. Agora, qual é esse caminho de volta, Carol? Que você pode dar como tudo aquilo que você está vivendo, que você está experimentando, ensinando outras mulheres. Qual é o princípio do caminho de volta para essas mulheres, primeiro, não se perderem tanto como propósito de vida, e segundo, também se perderem também da questão espiritual. Porque eu vejo que muitas mulheres, por ter tantas coisas, elas colocam esses afazeres, entre aspas, como desculpa e deixa a vida espiritual de lado. E é algo que nós estamos vendo nessa geração, é que geralmente as mulheres elas sempre foram as guardiãs da igreja, né? As mulheres estavam à frente. E cada vez nós estamos perdendo essa força das mulheres dentro da igreja. Assim. É muito difícil
mesmo a situação da mulher que ela tem que assumir esse lugar de chefe da casa, né? Porque assim, ó, é uma grande desordem mesmo, né, que acontece. Porque o homem deveria ser a cabeça e a mulher ser o pescoço que mostra para onde olhar. Mas infelizmente a gente sabe que hoje a realidade não é essa. E aqui eu posso falar, minha irmã mesmo é alguém que teve uma filha e teve que assumir, né? Hoje, graças a Deus, ela está casada, mas assim, eu vivi essa realidade de perto na vida da minha irmã, né? E é uma situação que realmente acomete cada vez mais as mulheres do Brasil. E é isso que você falou do lado espiritual, é que eu acredito que as coisas estão ligadas. Para que a gente encontre esse caminho de volta, a primeira coisa é que a gente precisa de ter uma vida espiritual, porque se não for Deus que ordene, Deus que dê força, Deus que dê a graça, aí a gente fica cada vez mais sobrecarregada, né? Jesus, ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados sobre o vosso fardo, que eu vos darei alívio. Então, se a gente não coloca a nossa carga para Jesus, é como se a gente, assim, ó, pegasse esse fardo e colocasse para Jesus, toma Jesus, e Jesus, ele toma conta. Mas se a gente não faz isso, a gente vive cansado. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a virtude da ordem, né? Ordenar as coisas. E aqui serve para a mulher que tem que tocar o lar sozinha, para as mulheres que são casadas, para todo mundo, mas é ordenar mesmo as coisas. Para quê? Para ter um tempo com Deus. Porque se a gente for buscar na virtude da ordem ali, a primeira coisa que a gente tem que buscar na vida é Deus. Deus. Então, assim, primeira coisa, ir à missa todo domingo, sabe? Buscar ali, né? Se puder comungar, comungar, a força da Eucaristia, confessar, comungar, receber a força de Deus. Tem uma frase de um santo que diz, né? Semana sem missa, semana sem graça. Então, assim, buscar a força em Deus mesmo. Se possível, rezar o terço ali todos os dias. Sabe? Assim, nem que você. Eu falo assim, que a gente tem que tirar o ideal pro real. O ideal seria que a gente pudesse ir no Santíssimo, rezar um terço ali na frente do Santíssimo todos os dias. Isso seria o ideal. Mas a vida da mulher é corrida, ela tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Então divide, vamos pro real? Então vou rezar o terço todos os dias, eu vou rezar o primeiro mistério enquanto eu tô indo pro trabalho, vou rezar o segundo mistério quando eu tô voltando do almoço, indo pro almoço, o terceiro mistério quando eu tô voltando a trabalhar à tarde, o quarto mistério quando eu tô voltando do trabalho, o quinto antes de dormir. Pronto! Resolvi o terço, assim, sabe, do ideal pro real. Então, assim, duas primeiras coisas, ir à missa e rezar o terço, para pedir a força de Deus e o auxílio de Nossa Senhora. Porque é a primeira ordem, assim, a primeira coisa na ordem é Deus. Então a gente precisa colocar Deus para que ele nos ajude a entender, que ele nos ajude a como traçar esse caminho de volta. Porque as mulheres que elas ficam sozinhas, elas acabam ficando mais masculinizadas, mais doloridas, mais difíceis e elas ficam inacessíveis. Daí, para que um outro homem possa chegar, para que um outro homem possa cuidar delas, porque infelizmente, né, normalmente o término ele é algo que causa uma dor, né, machuca o coração da mulher e ela se fecha. E aqui é o caso da minha família mesmo. A minha mãe e meu pai são separados há muitos anos. Minha mãe nunca mais conseguiu casar de novo. E ela fala: eu não quero pôr outro homem aqui dentro da minha casa, porque agora eu já dei conta e eu já fiz. E aí é isso, é uma desordem mesmo que causa. Segundo lugar, seria o marido, né? Mas se não tem o marido, para as que são casadas, em segundo lugar é o marido. Então, assim, antes dos filhos vem o marido. E isso é uma coisa que a gente vê que hoje está totalmente perdido. As mulheres colocam os filhos acima dos maridos, e eu mesmo já fiz isso na minha primeira filha. Até que o Michael falou assim: olha, você não cuida de mim, né? Você não tá olhando para mim, você esqueceu de mim. E a gente esquece. Então, para as que são casadas e têm filhos, a gente costuma trocar essa ordem. Então, assim, ó, tudo que você tiver que fazer para colocar o seu marido antes dos filhos, você precisa fazer. Né? Nem que seja isso que eu falo da questão do sono, por exemplo. Precisa ter tempo com o marido, sim. Então, precisa ensinar a criança a dormir sozinha, precisa pôr a criança para dormir mais cedo, para que você tenha um tempo de qualidade com o seu marido. Senão as coisas vão ficando atropeladas e depois tá tudo perdido. Por quê? Porque você não tem nem tempo juntos. Então, assim, ó, Deus, marido, filhos. Depois vem o trabalho. Então, vem o trabalho ali, as mulheres que são sozinhas, né? Então, vem Deus, os filhos e o trabalho. Então, trabalhar bem, trabalhar corretamente, fazer o melhor que você pode dentro do seu trabalho, né? A excelência, que nós somos chamados a ser boas pessoas onde a gente estiver. Depois vem a missão, né? Então, assim, os serviços que a gente faz na igreja. Porque o Deus que vem aqui primeiro não é o nosso serviço, mas é um relacionamento com Deus, né? E a missão vem lá embaixo. Nós que somos escola de Deus mesmo, a gente sabe, a gente sempre escuta. Se a missão está atrapalhando o seu casamento, então deixa a missão, né? Porque o casamento ele vem antes da missão. Então vem a missão, depois vem ali os outros familiares e depois vem os amigos. Então, assim, acredito que o primeiro passo seria ordenar para que a gente tenha vida de oração. E aí a gente
eu indico assim, além do terço e a missa, a primeira coisa, começar a fazer a Lexio Divina. Fazer a leitura ali diária todos os dias, pegar e ver o que o Senhor tem para falar para mim hoje. É uma palavra mesmo assim, ó, que o Senhor vai te direcionar para aquele dia. Eu falo para as minhas formandas na comunidade, ó, começa a acordar 5, 10 minutos mais cedo, para que antes de você sair, você consiga ali ler as leituras, coloca ali para ouvir a homilia do Padre Paulo Ricardo, do Frei Gilson, de alguém, para que o Senhor fale com você e te dê uma força para aquele dia. Porque se não é a graça de Deus para nos trazer de volta, para nos mostrar para onde ir, a gente não fica perdido, assim, ó, tudo que Deus fez na minha vida, por exemplo, eu falei, né, minha mãe e meu pai são separados, eu vi uma infância muito traumática, muito difícil, assim mesmo. Quando eu olho para minha história, eu falo, se não fosse a mão de Deus, se não fosse eu ter colocado a minha vida nas mãos de Deus, eu não estaria aqui hoje falando para vocês sobre ser uma mulher em Deus, uma mulher com virtudes, porque eu não vi isso, não aconteceu na minha vida. Então a gente precisa mesmo, assim, ó, da graça de Deus. Se não é a graça, não vai. Acho que uma das coisas que você está falando muito dessa questão que eu acho que acredito que a ordem ela é o princípio de tudo, né? E as coisas da vida, nós fomos ensinados, a nossa geração até aqui, em investir, em pagar para ter cursos, para o trabalho, para tantas outras coisas, mas aquilo que é básico da vida, que é organizar a casa, que é organizar as coisas, que nem você dá consultoria para ensinar a criança a dormir, que são coisas essenciais em que as pessoas que estão aqui, você que está aqui assistindo essa live, são coisas importantes no seu dia a dia. As pessoas elas não investem nesse tipo de conhecimento. Nós achamos que do jeito que os nossos pais ensinaram para a gente, aquilo é o certo. Mas muitas vezes eles também não tiveram conhecimento e nós ficamos repetindo as coisas erradas de geração em geração. Então, uma dica para você que está aqui assistindo essa live, que essa live está sendo como ouro, todas as dicas que a Carol está falando aqui de como ordenar, qual é o princípio da ordenação, isso é um ouro, gente. Que vocês possam guardar, depois assistir essa live de novo, ela vai ficar salva. E anotar essa ordem. Porque para você começar a aplicar na sua vida é algo factível, é algo que você, mulher, que está sobrecarregada, você que está perdida na vida, você que não tem uma direção para onde seguir, que você possa pegar isso que a Carol falou e anotar e ir seguindo, aplicando na sua vida. E aos poucos você vai vendo a transformação que isso pode gerar na tua casa. Ao pouco, as transformações que isso pode gerar na tua vida, depois na vida dos seus filhos, e aí você vai ver a sua realidade sendo mudada. Não é, Parece uma Carol? coisa muito simples, assim, né? Quando a gente fala. Mas quando você vai colocar isso na sua vida mesmo, se você sentar com sinceridade, né? E olhar essa ordem, começar a pensar onde é que tá errado, o que que eu tô deixando de fazer e começar a ordenar, colocar ali um momento com Deus, né? Dar os primeiros minutos do dia, primeiro aquilo que é mais importante, né? E ordenando, só de você acordar mais cedo, antes de todo mundo da sua casa, já vira outro ambiente, assim, né? A gente já consegue mudar muito, ter esse momento com Deus. Então, assim, ó, eu acho muito importante se você sentar com sinceridade. Eu falei pro Breno que eu queria falar de algumas virtudes, assim, que nos ajudam no lar. E uma delas é a sinceridade. A gente precisa muito da sinceridade, daquilo assim, ó, da gente parar de passar a mão na cabeça daquilo que a gente não é, daquilo que a gente não faz. A gente precisa muito assim para crescer dentro da nossa casa, do nosso lar, ajudar a nossa família. A gente precisa ser sincera com nós mesmas, dar nome aos nossos defeitos. Quanto mais sincera nós somos, mais livres nós nos tornamos. Né? Porque assim, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós precisamos ser sinceras para que a gente possa ser livre, né? Então assumir aquilo que a gente não consegue fazer. Olha, eu tenho dificuldade, que nem o Breno falou, as mulheres não sabem hoje cozinhar, elas não sabem pôr o filho para dormir, elas não sabem limpar uma casa. Então assim, ó, dar nome aos seus defeitos, ser sincero, olha, eu não sei fazer. Mas eu acho que vou fazer um parêntese aqui, né? Qual é a função da mulher dentro de um lar, então? O que a mulher precisa fazer? Tudo que é dentro da casa é a mulher que tem que observar, a mulher que tem que cuidar. Então, assim, ó, hoje mesmo eu conversava com uma amiga, né? E eu falava, ela tava falando uma história de um shampoo do marido que acabou. Eu falei, você tinha que ter comprado seu shampoo. Aí eu falei assim, não, você tinha que ter comprado o shampoo dele. É você quem tem que olhar para dentro da sua casa e ver aquilo que está faltando. Se está acabando a comida, se está acabando o papel higiênico, se está... Assim, ó, a mulher, ela governa a casa. E tudo aquilo que é a partir do portão para fora, o homem tem que cuidar. O homem tem que cuidar para proteger a família, né? O homem é o protetor, o provedor e o procriador. São as características masculinas.
E a mulher, ela precisa gestar, né? A mulher, ela precisa cuidar, a mulher, ela tem que trazer aquele aconchego. Então, assim, ó, fazer com que a casa se torne um lar acolhedor para todos que vivem dentro da casa. Então, assim, essa é a função da mulher, cuidar de tudo que está ali, mesmo que ela trabalhe fora. É função dela deixar esse lar harmonioso, deixar o lar o mais bonito possível, sem precisar gastar dinheiro, gente, mas às vezes uma florzinha, assim, ó, a casa organizada, com as coisas no lugar, a comida, se preocupação, mesmo que não seja você que cozinhe, você se preocupar com o que está sendo feito, né? Se a roupa está sendo lavada, o meu marido vai chegar tarde, não tem uma comida, eu vou ali arrumar. Então, assim, tudo que é de dentro da casa é função da mulher ter esse olhar, esse cuidado, assim. Então, nós precisamos ter esse olhar de volta para dentro, porque a revolução sexual, o feminismo, levou a gente para fora, para o trabalho e tudo mais. E tudo bem a mulher ocupar o seu lugar no ambiente de trabalho, ser assim que o Senhor chama, mas o governo da nossa casa tem que ser sempre nosso. Nós governamos a casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma funcionária em casa, ela que lava, passa, cozinha. Só que eu digo o que vai ser cozinhado. Acho que tá certo essa conjugação. Mas assim, eu que falo para ela o que ela vai cozinhar hoje, eu que faço as compras. Eu tô aqui de olho sempre nas crianças. Então, assim, ó, nós escolhemos que nós não terceirizaríamos a criação e educação dos nossos filhos. Então, assim, hoje a gente tem condições e paga até uma mulher para trabalhar. Mas quando nós decidimos isso, eu até falei isso no nosso encontro passado, a gente ganhava R$ 3.000. O Michael fazia a residência, a gente morava em Londrina, tipo, sem família, sem ninguém, mas nós decidimos que a gente não ia terceirizar, que eu ia cuidar da casa, que eu ia cuidar dos nossos filhos e que eu voltaria esse olhar, porque se desse certo ou errado, pelo menos foi a gente que fez, a gente que estava tentando ali, né? Então esse é o papel da mulher, realmente assim, ó, de voltar esse olhar para dentro. Nós precisamos cuidar, né? Cuidar do marido para que ele chegue em casa. Muitas mulheres reclamam para mim assim, ó, no meu close. Ai, meu marido prefere ficar com os amigos. Ai, meu marido não gosta de vir para casa, ele quer ficar fora. Eu falo assim, então, vocês precisam ser mais legais. Precisam fazer desse ambiente um lugar melhor. Porque a gente tem o costume hoje, é isso que eu falei, a gente não é sincera, a gente passa a mão na nossa cabeça, justifica tudo que a gente faz e culpa o outro. Né? Uma grande geração que não se responsabiliza e só sabe reclamar, 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 reclamar de tudo. Então a gente precisa ser mais sincero. Então, assim, ó, por que que meu marido não quer vir para casa? Por que que ele prefere ficar com os amigos do que ficar comigo? O que que eu estou deixando de fazer, sinceramente, para que esse homem queira estar em casa? E aí, fizer o que for, porque aí o cara chega em casa, as crianças estão gritando, elas estão brigando, que a criança que não dorme cedo, ela fica super estimulada, ela fica irritada, e aí é aquela coisa, quanto mais tempo elas demoram para dormir, mais irritadas elas ficam. Então ele chega em casa, a casa está desorganizada, a gente se sente mal quando a gente está no meio do caos. É por isso que você falou, né? Tudo vem da ordem, porque no princípio, quando Deus criou o mundo, aí a Bíblia ela fala, né? Era um caos, era um imenso caos e vazio. E Deus ele veio e fez o quê? Ordenou todas as coisas. Ele colocou todas as coisas em ordem. Então, é isso que a gente precisa fazer primeiro, ordenar para que esse homem queira estar em casa. Porque elas reclamam muito isso. Daí eu falo assim, tá, mas você tem cozinhado? Para ele, eu até tem uma coisa lá no close, que é a quarta no quarto. Porque dá para as mulheres cozinharem. Uma vez por semana, pelo menos, ter um momento especial, sabe? De fazer um jantar com uma comida que o marido gosta, né? Compra lingerie nova, eu falo para elas. Eu falo, vocês precisam voltar a cuidar daquilo que é de vocês. A casa, ela tem dois altares. A mesa e a cama. Então, assim, a mulher precisa cuidar desses altares, né? Para que o homem fique feliz, fique satisfeito ali com tudo que está acontecendo. Então, a gente precisa ordenar e voltar o nosso olhar para poder cuidar de fato, de verdade, dos nossos maridos e na nossa casa, dos nossos filhos. Voltar esse olhar para dentro. Ótimo, Carol. E você que está entrando aqui na live, você que já está aqui na live, você tem alguma dúvida? Manda a pergunta aqui nos comentários, porque essa live barra formação está sendo uma formação para que você possa aprender. Muitas pessoas pagam caro para um curso para aprender aquilo que a Carol está falando. Então, que você tenha a oportunidade de fazer uma pergunta, porque a vida de uma mulher, ela é uma, como foi falado, ela é um alicerce para uma casa. Então, Carol, fala um pouco sobre esse papel de intercessora, né? O poder da vida de oração para a mulher que reza dentro de uma casa. A Bíblia mesmo ela fala, né, que tem certos tipos de demônio que a gente só combate à base de jejum e oração. Então, assim, a gente precisa. E aí, Breno, vou falar uma coisa aqui
vou abrir um parênteses, não é uma oração, uma intercessão que você vai ficar enchendo o saco do marido, porque você tá rezando, você tá indo na missa e ele não tá indo com você. É como Nossa Senhora, que guardava todas as coisas no coração. Ela era a grande intercessora. Então, assim, ela estava sempre em intercessão por tudo, cuidando de tudo nas orações. Ela viu o filho dela lá sofrendo, em nenhum momento ela foi gritar, fazer escândalo com ninguém. Então, a gente vê em Nossa Senhora o nosso maior exemplo. Então, nós precisamos, sim, isso que eu falei no começo, né? Ter o nosso momento de oração com Deus para pedir para o Senhor aquilo que parece impossível para nós. Ah, meu marido não vai comigo para a igreja, ele não quer. Para de ser chato e pegar no pé dele, começa a rezar e ser uma boa esposa. Porque às vezes a gente acha que está na força do nosso braço e não tá. A gente precisa orar para que o Senhor faça. Então, assim, Senhor, que o Senhor me justifique, que o Senhor faça, eu vou fazer a minha parte. Só que aí a gente espera assim, ó. Vou fazer um monte de novena, vou para a igreja, vou fazer um monte de coisa. E aí você deixa a sua casa, não cuida do seu marido, não cuida de nada, não deixa um ambiente gostoso. E aí quer cobrar dele que ele não vá. E aí o marido fica com birra disso, porque fala assim, ela tá lá na igreja e não tá cuidando da minha casa. Então nós precisamos aprender a sermos essas intercessoras como Nossa Senhora. No silêncio de Maria, colocar propósitos, por exemplo, de penitências, porque eu falei, há certo tipo de demônio que a gente combate com jejum e oração. Aprender a jejuar, mortificar a carne, aquilo que custa muito, vale muito. Aquilo que vale muito, custa muito. Então, assim, nos custa mesmo. Se precisa de algo maior na sua casa, na sua família, você precisa, assim, mortificar mais, sabe? Então, assim, orar, né? Como se a gente fosse o último dia que a gente tem aqui na Terra, assim, ó. Como se tudo dependesse da sua oração e da sua intercessão. E é ter uma vida, assim, de oração mesmo. Uma vida, um coração em Deus, no dia a dia. Tem um santo que fala assim, ó, que nas panelas, acho que era Santa Teresa d'Ávila, falava que nas panelas também anda o Senhor. Então, no cuidado de tudo. Às vezes, ó, a mulher que está amamentando, está ali no puerpério, muitas vezes ela não consegue rezar o terço, mas na entrega dela do dia a dia, de ter que acordar de madrugada, ela está se entregando, está se doando. Então, ter uma vida, assim, ó, junto com Deus, sabe? Em todas as coisas, colocar Deus. Não ficar esperando um momento específico, agora eu sou de Deus, agora eu tô na minha casa. Não. É uma vida com o coração em Deus, sabe? Que cada vez mais a gente consiga ligar o nosso coração. Tô aqui. As crianças estão gritando muito. Lembrei de um exemplo. A gente foi esses dias não, faz um tempinho, pro Paraguai, que é aqui perto, né? A gente mora perto do Paraguai aqui. Fica a 120 quilômetros. E a gente ia, o Maicon tava muito cansado, mas a gente tinha que ir lá buscar umas coisas. Ele falou, vamos, vamos. Aí, vamos só a gente com as crianças, vamos. Eu falei, putz, Cris, né? Aí no caminho eu fui pedindo, falei assim, Senhor, me ajuda para que as crianças cheguem lá, pedir pro anjo da guarda delas, para que elas fiquem tranquilas, calmas, porque eu sei que o Maicon tá cansado, são 4 crianças, né, pra gente cuidar e tal. Breno, foi a melhor viagem que a gente fez com elas para lá. Elas ficaram tranquilas, calma. A gente falou que não era dia que a gente ia para comprar nada para elas. A gente não comprou nenhum brinquedo, nem chocolate, nada. A gente passeou lá no Shopping China. Elas pediram para olhar algumas coisas, a gente foi, olhou, mas assim, ó, elas numa boa. Daí a gente sentou para jantar. Eu falei assim, olha, a gente hoje vai pedir um franguinho aqui para todo mundo. Comemos o franguinho todo mundo. Aí no final eu peguei, olhei aquela cena assim, sabe, delas comendo, de tudo numa boa. Tipo, foi a intercessão da mãe. Eu pedi. Então a gente aprender a pedir no dia a dia. Eu ainda peguei e falei assim, agora vamos tomar um sorvete? Comprei uma casquinha para cada um, porque elas tinham se comportado tão bem, assim, eu não prometi o sorvete se elas se comportassem bem, sabe? Mas elas se comportaram, assim, tão bem, eu falei assim, vamos tomar um sorvete antes da gente ir embora? E a gente foi lá e comprou. Esse é o poder da mãe que intercede, que tá com o coração ali em Deus, sabe? Nas pequenas coisas, pedindo mesmo o auxílio de Deus. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, tá dentro do carro. Me ajuda aqui, me ajuda ali. E colocando mesmo o nosso pedido na mão de Deus, porque Ele é o maior interessado nas nossas famílias. Ele é o maior interessado na ordem na nossa casa. Muito bom, Carol. A Cami escreveu: a mulher esteia a casa com oração. É isso aí. A Ariela escreveu: se as mães soubessem o poder que temos com a nossa oração, poderia mudar a realidade, quer dizer, poderia não, pode mudar a realidade da tua casa. Muitas coisas, Carol. Todos os dias eu faço lives de manhã no meu perfil, lives de oração para a gente se conectar com Deus, com o Espírito Santo, para a gente começar bem o dia. E eu envio também as cartas. Cartas com palavras de Deus, são cartas à alma. Quem quiser acessar as cartas também é só ir no link da minha bio, colocar o seu e-mail e o seu nome. Mas são cartas que despertam para você para uma realidade.
Porque muitas vezes, Carol, a realidade do Instagram, que as pessoas estão imersas, antigamente era a realidade da televisão. Hoje é a realidade do Instagram. Então as pessoas acham que a vida é fácil. Mas cuidar de criança não é fácil. Criança dá birra, chora, fica doente. Cuidar de uma casa não é fácil. Ter essa virtude da ordem também não é fácil. As virtudes, elas não são um dom que vem da parte de Deus. Existe um esforço. Existe um Sim, esforço. Tudo na vida é um esforço que a pessoa ela precisa dedicar. sim, Você que quer ter uma virtude, você precisa se esforçar. É como ir para a academia para ficar forte. É necessário um esforço, uma dedicação para que você possa adquirir essa virtude. Já estamos caminhando já para o final da live, Carol. Você quer dar algum recado? Você quer dar algum direcionamento, alguma palavra final para quero. vocês? Eu concordo muito com isso que você está falando, Breno. A gente precisa forjar o nosso caráter com intencionalidade. Se a gente deixar igual o Martinho da Vila deixa a vida me levar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque assim, ó, se a gente só ir deixando, nós não somos virtuosas de natureza. A nossa natureza é mal. Desde o pecado original, nossa natureza tende ao mal. Nós tendemos ao pecado. Se nós não formos intencionais no bem, intencionais em perseguir virtudes, as virtudes não vêm do nada e grudam na gente. A gente precisa perseguir. Então, por exemplo, eu preciso muito da virtude da paciência. Como é que eu vou adquirir? Deus ele vai te dar situações em que você tenha que ser paciente. Então a gente tem que ser intencional. Eu tenho falado muito isso no Close, que a gente viva um ano intencional, que a gente não deixe mais as coisas de qualquer jeito. Quero ser intencional, intencional no bem, intencional no amor, intencional assim, em tudo que eu tiver fazendo, que eu coloque meus 5 sentidos ali naquilo, que eu esteja realmente ali de fato, sabe? E não tem nada que vale mais a pena do que a gente cuidar da nossa família. Tudo está perdido porque a mulher não sabe mais o papel dela, o homem não sabe mais o papel dele. E eu digo sempre assim, ó, que a mulher é a grande influenciadora. Se a gente parar para pensar desde Eva, é a mulher que influencia. Nós temos esse poder de influenciar ou de manipular. E se nós formos fortes no bem, nós vamos influenciar os homens, nós vamos influenciar a sociedade. Tá na mulher isso, é da mulher. Nós temos a docilidade, nós sabemos como falar. Então a gente tem um jeito diferente de guiar as coisas assim. Então isso tudo tá na mulher. Nós podemos influenciar o mundo pro bem. Eu acredito muito assim, ó, que esse retorno das famílias para o seio da igreja, para o olhar dentro da casa, do cuidado da família, tá na mulher. E eu queria, Breno, se eu puder, falar dessas Sim. 4 virtudes que nos ajudam mesmo assim a cuidar melhor. A primeira eu falei que é a sinceridade, a gente ser sincero, dar nome aos nossos defeitos e cada vez mais sermos sinceros com a gente mesmo, sabe assim, ó, e me interessar pelo outro também de maneira sincera, sabe? Sentar com seu marido e falar assim, como foi o seu dia, de verdade, sabe? Você tá bem? Como é que estão as coisas? Ser sincera e um cuidado e um olhar para o outro, para que ele se sinta bem também em casa, se sinta acolhido, entendido, amado. A segunda virtude, se vocês quiserem ir anotando, gentileza. A gente precisa muito ser gentil, é uma delicadeza pra gente falar, prestar atenção quando a pessoa tá falando com a gente, não pedir as coisas gritando, olhar nos olhos do marido, das crianças, sabe? Lembrar que a outra pessoa, ela tem dignidade. Então, assim, se a gente. Anotem isso aí. Por exemplo, o que seu filho diria sobre você para as outras pessoas? O seu marido diria sobre você para as outras pessoas de uma maneira sincera, de como é que você trata as pessoas em casa, sabe? Quando o marido chegar, gente, é uma coisa tão simples, mas comecem quando o marido chegar a fazer uma festa com ele, com as crianças. Breno, você que é homem, chegar na porta e falar, amor, em vez de ficar lá esperando, oi, amor, tudo bem? Fala para as crianças, olá, o papai chegou, eba, o papai chegou. Gente, o homem ele se sente bem, feliz de chegar em casa. Muda, não muda, Breno? Essa gentileza mesmo, esse olhar, assim, ó, de tentar se antecipar ao desejo do outro, sabe? Assim, esse olhar gentil, uma pessoa gentil que deseja agradar, a gente precisa desejar agradar as pessoas da nossa casa. Se a gente pensar nisso assim, ó, o que as pessoas da minha casa pensam sobre mim, diriam sobre mim, isso já faz a gente querer mudar várias coisas. Será que eles me veem como uma pessoa bondosa, amorosa, carinhosa? Ou me veem como a louca da casa, que grita o dia inteiro, que não tá nem aí pra ninguém, que não cuida, que não olha de verdade no olho? Terceira virtude, gratidão. A gente precisa ser grato assim de uma maneira concreta, sabe? Assim, de olhar, por exemplo, para a criança que você mandou guardar o brinquedo e falar assim, filho, obrigada porque você guardou o brinquedo. Agradecer as pessoas de verdade. Porque assim, ó, beleza, ela fez a obrigação dela de guardar o brinquedo, mas
como é difícil para nós cumprirmos a nossa própria obrigação. Então, assim, ser grato mesmo, assim, ó, ninguém me deve nada, né? Ninguém é obrigado a fazer nada para mim. Então, qualquer coisa que as pessoas fazem para mim, eu preciso ser grato. Então, ser grato ao marido, palavras de gratidão, sabe, de forma concreta. E o Michael sabe, eu sempre falo para ele, amor, obrigada pelo seu trabalho, obrigado porque eu sei que você vai lá, você cansa, o Michael faz plantão, você se dedica pelas pessoas que estão lá e por nós aqui para nos dar uma vida mais tranquila. Eu falo para as meninas, falo, ó, vamos parar de gastar isso aí, senão o papai vai ter que trabalhar mais. Então, assim, ó, é muito difícil cumprir a nossa própria obrigação. Quantas vezes a gente não consegue cumprir? Então, a gente precisa demonstrar gratidão com todas as pessoas que cuidam de nós de alguma forma, que fazem algo para nós. Se a gente viver uma vida de maior gratidão, quanto mais a gente agradece, mais a gente cresce na graça. Então, fazer um exercício mesmo de não reclamar, mas agradecer. Se a gente fizer um exercício de um mês, eu não vou reclamar de nada. Eu vou agradecer pelas pequenas e as grandes coisas, a gente muda muita coisa na nossa casa. E a última virtude é a virtude do passar despercebido, de não me admirar de mim mesma. Sabe, o importante não é é a obra e não o autor. Então, assim, importante que aquilo aconteça na minha casa. E não que sou eu que estou fazendo, não ficar querendo que o tempo todo as pessoas me reconheçam, ficar querendo reconhecimento do marido, dos filhos. Querer realmente fazer aquilo com amor. Eu trago uma frase assim sempre comigo, eu sempre falo isso, amor com amor se paga. Quanto mais você amar, sem ficar cobrando amor de volta, mais você vai ser amado. É isso mesmo, sinceridade, gentileza, gratidão e passar despercebido. Não nos admirar de nós mesmos e reconhecer o que os outros fazem pela gente. Assim, ó, porque não adianta a gente ter, o que a gente falou na live inteira, né? Um lar organizado se não for abençoado. A gente precisa abençoar o nosso lar. E o jeito de nós abençoarmos o nosso lar é querer crescer em virtudes, sempre. Crescer em virtudes sempre. Então, perseguir. Sabe, escolhe uma dessas virtudes e persegue ela. Tipo, vou ficar perseguindo essa virtude aqui até eu conseguir ter ela. E aí depois eu passo para a próxima. Sabe, aí imagina só, se em um ano a gente conseguir crescer em 3 virtudes, daqui 10 anos a gente vai ter adquirido 30 virtudes. Então, assim, realmente começar a perseguir com intencionalidade, forjar o nosso caráter, deixar de levar uma vida de qualquer jeito, mas realmente levar uma vida intencional com Deus, intencional com as pessoas, intencional no amor. E aí sim a gente vai conseguir mudar as coisas. A gente precisa de voltar a ter essa intencionalidade em tudo que a gente faz. Você que está assistindo essa live, muitas vezes você olha para a sua vida e a sua vida está paralisada, sua vida não anda, é porque está faltando essa intencionalidade que a Carol está falando. Em que você não sabe nem para onde você vai. Tem um ditado popular que diz que barco sem vela, né? Qualquer vento que bate, sem direção, qualquer vento que bate, tá bom, tá Sim, funcionando. Então, sim. você focar a intenção na sua vida. E essa é uma das minhas missões, Carol, com essas lives. É porque nós, dentro da Colo de Deus, nós temos acesso a muitas coisas. Eu cresci muito, a partir do momento que eu Também. entrei na Colo de Deus. E a partir desse crescimento, a gente precisa transbordar isso para a vida de outras pessoas que não têm acesso. E ao fazer essas lives, as pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento, vocês possam ter esse contato. Mas, principalmente, gente, que vocês possam entender que a nossa vida é feita de fases. Muitas vezes você estava lá na adolescência e tinha uma fase. E o teu olhar para a tua vida era para outras coisas, era para fazer a faculdade, era para curtir com os amigos, depois sua fase mudou. E vai chegar um momento em que você não olhar para você, mas vai chegar um momento na sua vida que você vai se deparar e vai para olhar para o espelho e você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou cuidando de mim, não estou cuidando da minha beleza, da minha saúde. E você vai começar a despertar para a vida. E talvez aí seja o momento inicial que a sua vida está começando. Então, muitas coisas que a Carol falou aqui sobre ordenar, sobre essas virtudes da sinceridade, gentileza, gratidão, não passar despercebido, são coisas talvez que você nunca parou para pensar, talvez nunca ninguém falou isso para você. Mas hoje, agora, você está tendo acesso a esse conhecimento. E você possa pegar esse conhecimento e começar a praticar e disseminar também para outras pessoas. Essa live ela vai ficar salva, Ô, Carol, Breno, se e que essas pessoas... der, coloca collab comigo para aparecer no meu perfil também. Eu não sei se dá para fazer isso na live. Sim, quando terminar, eu vou colocar, e que cada um de vocês possa também enviar para outras pessoas, enviar para sua prima, para sua mãe, pessoas que estão sofrendo, mulheres que estão perdidas na vida e precisam de uma direção, e que você também possa pegar isso e ser uma ponte para essa pessoa também despertar para a vida. Carol, muito obrigado pelas suas palavras, que nós possamos fazer outras, Sim,
Vamos. Eu acho que Ó, uma aula e eu incrível. acho que todo mundo que tá aqui na live, quando acabar, tem que ir lá e compartilhar a live para que outras pessoas possam ver uma live rapidinha, mas cheia de coisas de Deus. E assim, ó, última coisa que eu quero dizer é sirvam apressadamente e intencionalmente, como Nossa Senhora. Então, assim, sejam intencionais e apressadas, que vocês não se demorem, não pensem muito. Tem coisas que a gente tem que fazer sem pensar. Então, comecem a fazer agora, sabe? A cuidar melhor, a fazer. Não fiquem esperando muitas coisas. Eu tenho que esperar isso e aquilo se ajeitar para daí eu conseguir fazer. Não, comece agora. Escolhe uma virtude, já decide. A partir de hoje, a partir de agora eu vou exercer essa virtude, como Nossa Senhora. Que assim que ela recebeu Jesus na barriga, ela não ficou sentada esperando. Ela foi servir, né? Ela foi ao encontro do outro. Então que a gente possa apressadamente, intencionalmente transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Isso, Carol. E quando você for, vocês que estão aqui assistindo a live, depois curta a live, comente também. Comente qual foi a palavra que mais te tocou. Qual foi a palavra que saiu aqui? Qual foi o ensinamento que mais te fez refletir na sua vida? Hein, Carol? E o mais importante, você que quer ficar bonita, mulher que quer ficar bonita, quer chegar no local e ficar, e as pessoas te notarem. Tenha as virtudes. Sem Tenha virtudes. as virtudes. Por quê? Porque tem muitas pessoas, Carol, tem muitas mulheres que elas são bonitas, mas quando ela chega no ambiente, ela é apagada, ela não tem brilho, ela não tem luz. Mas uma mulher com virtude, aonde ela chega, ela É. é notada. Aonde ela chega, as pessoas elas já notam a presença porque ela tem um brilho especial. E Ela tem uma fala diferente. É diferente. A fala é doce. A gente vai mudando quando a gente deixa o Espírito Santo moldar a gente. Todo mundo vê que tem. Eu chamo o Breno de evangelização por inveja. Todo mundo que já teve em algum lugar comigo já me ouviu falar da evangelização por inveja. Que a pessoa ela vai olhar pra você e ela vai falar assim, cara, que tem de diferente? A gente não precisa falar de Deus muitas vezes, mas a pessoa vai ver que tem algo diferente. Você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa amável, você trata bem as outras pessoas, você faz o seu trabalho direito. E aí as pessoas vão começar a falar: o que tem de diferente? Daí a gente vem no vinde e vede, né? Que é o que Jesus faz. Então, assim, é evangelização por inveja. Seja uma boa pessoa. E aí você vai conseguir evangelizar os outros. Mas primeiro nós precisamos ser. É um movimento de dentro para fora. Crescer nas virtudes. E é real. A gente vê quando a pessoa tem um brilho diferente. É notável. é muito notável. Então, se você quer ficar mais bonita ainda, você que está assistindo, adquira essas virtudes. A live vai ficar salva, que você possa assistir ela toda novamente e ir anotando os passos a passos. Primeiro, para ordenar a tua vida. E depois, para você possa adquirir essas virtudes. Não vai ser fácil. Porque nenhuma virtude, para ser adquirida, é fácil. Vai ter que forjar. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que sofrer para adquirir essas virtudes. Mas vale a pena. Isso Vale a pena porque você vai mesmo. ficar. Vai. Amém? Carol, Um muito beijo. viu? Até a próxima. Depois vamos marcar uma próxima live. Vamos E marcar. outro tema muito importante para as pessoas que precisam ter esse tipo de conhecimento. Tá, gente? Que Deus abençoe. Amanhã, de manhã, tem uma live cedo, que nós fazemos oração às 6h20 da manhã. Que Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, gente.